vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nossa aula será de português, com o tema Hora de entrevistar e entrevistar para ampliar conhecimento. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? O que é uma entrevista? Uma entrevista, é um diálogo que ele é orientado por perguntas. Então, ou seja, eu posso entrevistar alguém ou posso ser entrevistada. Digamos, a Prof. Carol vai entrevistar alguém, eu vou fazer perguntas direcionadas a um tema. Por exemplo, um tema que pode ser de alguma vivência da pessoa que estará sendo entrevistada. Por exemplo, eu posso estar entrevistando sobre um profissional da saúde sobre o caso do coronavírus. Eu posso estar entrevistando alguém, por exemplo, a Carlise lá da escola, pedindo como é que funcionam as coisas da escola. Eu estarei dando um rumo para o diálogo. Eu estarei querendo falar sobre determinado assunto da vivência da pessoa, certo? E a entrevista ela pode ser tanto oral quanto escrita. Eu posso fazer a entrevista com a pessoa, e anotar, as perguntas e as respostas e publicar numa revista ou no jornal. Ou eu posso gravar a revista e fazer uma entrevista oral, gravada em vídeo, postado em jornais, em televisão, independente. Ou até somente gravar o áudio, ter somente o áudio. Então tem modelos e modelos de entrevistas, certo? Mas sempre é um diálogo de eu perguntando, direcionando algum assunto específico para alguém me responder, certo? É muito importante na entrevista, quando você vai fazer, você fazer uma pergunta e aguardar o momento da resposta. Não ficar enchendo, fazendo todas as perguntas de uma vez só para a pessoa responder, Então você faz uma pergunta, a pessoa responde. Faz outra pergunta, a pessoa responde. Se você está num grupo ou se você está individual, você pode direcionar a pergunta a cada pessoa. Mas sempre a pergunta depois a resposta. Não encher de pergunta para depois a pessoa nem saber o que ela vai responder, correto? Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Então agora, o nosso modelo de atividade vai ser diferente. A gente não vai ficar fazendo atividade na apostila, tá? Então a gente vai abolir as atividades da apostila. A única coisa que tem lá no anexo 2, este anexo aqui, que tem o título da entrevista. Por quê? Porque vocês vão entrevistar alguém. Sobre o quê? Sobre o tema que vocês escolherem. Então vocês vão escolher um tema para entrevistar alguém. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o irmão, pode ser a vovó, pode ser a titia, pode ser quem vocês escolherem. Mas vocês vão ter que entrevistar alguém. Então, o título da entrevista, daí tem um texto introdutório sobre o que você vai falar nessa entrevista. Sobre assim, por que você escolheu esse tema ou o que você quer saber nessa entrevista que você vai fazer. Pergunta 1 e pergunta 2. Então, você vai fazer duas perguntas para a pessoa que você vai entrevistar. Vocês vão destacar isso daqui, tá? Como que vai acontecer, Prof. Carol? Então, vocês vão destacar, vão fazer essa partezinha desse anexo ali, que é o roteiro da entrevista. Então, a mamãe ou alguém vai gravar vocês fazendo essa entrevista a outra pessoa, correto? Então, vocês vão começar a entrevista se apresentando, falando o nome de vocês, sobre o que vocês vão falar nessa entrevista e por que vocês escolheram esse tema, enfim. E vocês vão fazer duas perguntas para alguma pessoa que vocês escolheram, certo? Vocês vão fazer a pergunta, a pessoa vai responder, vão fazer outra pergunta e a pessoa vai responder. Como que tem que ser essa entrevista? Gente, vocês vão começar, apresentando o que vocês vão falar, vão começar falando o nome de vocês, como é o nome da pessoa que vocês vão entrevistar, certo? Vocês precisam se apresentar e a pessoa que vocês vão apresentar. Por exemplo, oi, o meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre a dengue no município de Palotina. Vou estar falando, por exemplo, com uma secretária de educação, por exemplo, tá? Ou se, por exemplo, a mamãe de vocês trabalha em alguma loja, você quer falar sobre como que funciona lá na loja da mamãe, vocês podem fazer essa pergunta. Ou se o papai de vocês trabalha em algum outro lugar que vocês querem saber como é que funciona, vocês podem pedir pro papai de vocês gravarem eles, tá? Mas digamos que a Prof. Carol tá falando com uma funcionária da prefeitura sobre o tema da dengue.
Então, oi, meu nome é Ana Carolina, eu estou aqui, por exemplo, vamos fingir a Rosângela. Com a Rosângela e a gente vai falar um pouco sobre a dengue no município de Palotina. E eu vou formular 2 perguntas para a Rosângela, né, minha amiga imaginária, responder. Então, eu vou fazer uma pergunta para ela vai me responder, eu vou fazer outra pergunta e ela vai me responder. É assim, basicamente isso. Ali na apostila de vocês, na página 68, vocês têm esse quadro aqui, que é uma dicas para o entrevistador e dicas para quem vai ser entrevistado. Então, uma dica para vocês que vão entrevistar alguém. Fale o nome dos participantes, né, que estarão participando da entrevista. Gente, se vocês quiserem fazer 2 perguntas e ter 2 pessoas, por exemplo, o irmãozinho e a mamãe, por exemplo, fazer uma pergunta para cada um, pode ser também, mas tem que ser o mesmo tema, tá? Se eu vou falar sobre a dengue, eu vou fazer 2 perguntas sobre a dengue. Se eu vou falar sobre qualquer outra coisa, eu vou fazer 2 perguntas sobre qualquer outra coisa, mas tem que ser o mesmo assunto na entrevista, correto, segundo ano? Outra dica para o entrevistador apresente as informações relevantes, né, sobre os entrevistados, né, algo que provoque a curiosidade de quem vai assistir a entrevista de vocês, eu, no caso, e vocês vão fazer as perguntas de maneira clara e direta, então vocês têm que falar só o que vocês querem saber e, claro, tem que falar muito bem falado, tá, porque, se vocês pegarem e pedir assim pra pessoa, como que tá isso? Eu não entendi nada, vocês entenderam o que a Prof. Carol falou? Não, então vocês vão falar em maneira clara e objetiva, de um jeito que a pessoa entenda e quem vai assistir entenda também o que vocês estão perguntando, correto? Vocês têm que falar de um jeito que a Prof. Carol vai entender as perguntas que vocês estão fazendo para quem vai ser entrevistado. Outra dica, para encerrar, agradeça a atenção dos telespectadores e, em especial, a participação dos entrevistados. Então, vocês vão agradecer por eles terem aceito ter vindo trazer informações, conhecimentos para vocês, enfim. Dicas para o entrevistado. Escute as perguntas com atenção e seja claro ao responder. Procure manter o olhar voltado para o entrevistador. Então, esse é para quem vocês vão entrevistar. E, ao final, agradeço o convite para a entrevista e a audiência dos telespectadores. Correto? Não tá difícil, tá? Para eu ficar pensando uma coisa bem legal para vocês porem em prática mesmo a entrevista, para vocês aprenderem bem. Então, da página 61 até a página 68 é o conteúdo da entrevista. Então, vocês vão fazer a entrevista, gravar, né? Alguém vai gravar para vocês essa entrevista e vão enviar para a Prof. Carol. Tudo bem, segundo ano? Tá fácil, tá facinho demais. E eu não quero ver ninguém chorando para não apresentar, hein? Porque eu tô aqui todo dia gravando para vocês. Eu quero que vocês gravem para mim também, correto? Que daí a Prof. Carol também vê vocês. Senão eu só vejo vocês ali no computador, eu quero ver no celular também, tá bom? Muito bem, segundo ano, a nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana e vamos lá nessa entrevista, hein? Eu tô esperando esses vídeos. Tchau, tchau!